Alô, Planeta Terra, alô, Brasil. Quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. A gente está aqui para mais um Jogando Conversa Dentro, o nosso papo despretensioso, falando de terapia, de espiritualidade, de filosofia, né? Como eu falo humoradamente, jogar titicas de luz no ventilador. E dentro desse espírito, sempre evocando aquela máxima de Buda, que eu nunca decorei, eu não vou saber falar como está lá no texto, mas a ideia é essa, é não acreditem em nada que eu falar. Se fizer sentido para você, bacana, se não fizer, bacana também, né? Buda dizia isso não mais perto do que ele dizia. Não acredite necessariamente em nada que os livros sagrados falarem, em que os mestres falarem, né? Experimenta. Se fizer sentido para você, se funcionar para você, você acopla na sua vida, se não, continua procurando. Então esse é mais ou menos o espírito, né? Eu sempre começo as minhas aulas nos cursos de formação que eu dou, de alinhamento energético, de terapia de respiração, com essa frase de Buda. Porque isso tira um peso enorme das minhas costas, na medida em que eu não tenho intenção de convencer ninguém de nada, e coloca a escolha sobre o que eu falar na mão da pessoa que ouvi. Né? É quem ouviu que tem que escolher se aquilo faz sentido ou não. Né? E não eu fazer algum tipo de movimento no sentido de convencer, de manipular, enfim, de enrolar alguém para acreditar no que eu falar. E eu escolhi esse tema, eu já tinha feito live sobre esse tema, eu até achei muito sincrônico, porque depois que eu escolhi o tema, eu soube hoje que é aniversário do falecimento do Bert Hellinger, né, daquele alemão que tinha sido padre, terapeuta, que codificou, que sistematizou o que ele chamou de constelações familiares. E popularizou isso pelo mundo inteiro, fez um trabalho maravilhoso, é um trabalho maravilhoso, e ele estabeleceu, percebeu, né, 3 leis sistêmicas que mais ou menos norteiam o trabalho das constelações, e uma delas é a lei do dar e receber. Né? E por trás disso, as outras 2 leis é a lei do pertencimento e a lei da hierarquia. Né? São as 3 leis que, por trás delas, né, como sustentáculo delas, está a grande lei de funcionamento do universo, a característica mais constitucional do universo, que é ser um organismo autorregulador. Né? Talvez a característica mais constitucional da criação é o movimento. Né? Toda a criação está em movimento, tudo, mesmo essa parede que você bate e está dura, que você pensa que está parada, não está. Se você botar no microscópio eletrônico, está tudo em movimento. Os átomos estão todos em movimento o tempo todo. Né? Então, não ter nada parado talvez seja a característica mais importante, não é importante, mas mais característica. A característica mais característica da criação é estar em movimento. Por isso que a impermanência é um postulado absolutamente central, absolutamente nuclear de todo o pensamento oriental. Por exemplo, de outros pensamentos antigos também. Né? Esses povos antigos não acreditam em para sempre, como a gente. Né? Vou casar, te amar para sempre, não sei o que para sempre. Não tem para sempre. Absolutamente nada é para sempre. E a única coisa permanente na criação, no universo, na vida, é a impermanência. Então, estar em movimento, né, é a característica talvez mais
nuclear, constitucional da vida. Dentro dessa característica constitucional, né, como é que o movimento se movimenta? Isso tem sido um foco de atenção muito grande dos povos antigos na China, Tibete, Índia, índio-africano, né? É entender a dinâmica dessa impermanência e instrumentalizar, capitalizar ao favor do ser humano essa complexidade de padrões de movimento que existe na criação. E dentro, tecendo, né, por dentro desse movimento, tá, várias gerentes, vamos chamar assim, da impermanência, vários diretores desse movimento, e um deles é o fato de que toda a existência, 100% de toda existência, é autorregulável, autorregulada, autorreguladora, né? Então, a busca do equilíbrio, da homeostase, é uma constante do mundo subatômico às grandes galáxias e buracos negros. O universo todo funciona dentro de uma estrutura de autorregulação. Uma outra gerência, né, da impermanência, ou seja, da logística do movimento, é a lei do karma, que é essa lei de causa e efeito, que é a lei de Newton levada a uma dimensão holográfica. Para cada ação tem uma reação oposta na mesma intensidade, só que quando Newton formula essa lei, ele reduz essa lei a uma perspectiva cartesiana e mecanicista, né? Na matéria, na física newtoniana, na física física. Só que a lei do karma é essa lei de Newton com uma complexidade bizarramente... Vou fazer uma outra... Como é que é essa figura de linguagem? Uma complexidade muito complexa. Eu esqueci o nome dessa figura de linguagem. Então, a lei do karma é essa lei de causa e efeito, de ação e reação, mas levada a uma dimensão multidimensional, levada a uma dimensão holográfica, não cartesiana e mecanicista, não linear. Não é uma lei de bateu, levou. É de uma complexidade muito, 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 incompreensivelmente enorme. Então, baixando a nossa bola aqui para o nosso nível humano, a lei do dar e receber, né, que a constelação, como eu falei, é um dos pilares da constelação. A lei de dar e receber, eu acho que o grande complicador para a gente foi que a religião se meteu nessa lei e resolveu moralizar essa lei. Né? O Hellinger, que tinha sido padre, falava muita coisa interessante. Mas uma coisa interessante que ele falava é que Deus, seja lá quem ele for, não funciona segundo as leis jurídicas, éticas, morais, legais que o ser humano criou. O ser humano criou essas leis para poder, né, regular, normatizar, né, trazer o homem do tempo das cavernas para uma vida teoricamente civilizada. Né? A minha percepção é que nós somos seres mais ou menos civilizados, né? Porque a gente faz guerra, gente. Gente civilizada não faria guerra. Gente civilizada não destruiria o planeta que está vivendo. Então nós somos relativamente civilizados, né? Porque a gente não come mais com a mão, porque a gente não peida na mesa, porque a gente, né, tem educação, que a maior parte disso é repressão. Então nós somos civilizados, né? Mas a gente continua fazendo guerra, né? A gente continua com homofobia, racismo estrutural, machismo, feminicídio, né? Destruição da natureza. E eu acho que seres civilizados não fariam isso.
Então a religião se meteu nessa lei sistêmica do dar e receber e moralizou, né? E a gente construiu uma cultura que ainda acredita que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra, que de graça é mais nobre e mais bacana do que cobrado. Olha só. E nada disso é, né? Nada disso é sistemicamente equilibrado, né? Dar não é mais nobre do que receber, e Hellinger ensinou que quando a gente dá mais do que recebe, o sistema descompensa, e quando a gente recebe mais do que dá também. Quando a gente faz mais pelo outro do que pela gente, o sistema descompensa. Quando a gente faz só pela gente e não faz pelo outro, também descompensa. Dar o que falta dá raiva. Eu não estou falando de dar um agasalho para um mendigo na rua que está com frio, porque daqui a meia hora você vai para casa e tem um armário cheio de casacos. Quantas vezes você deu o seu tempo, o seu ouvido, o seu trabalho, às vezes dinheiro? Quantas vezes você deu o seu sim e não deu o seu não? Para não correr o risco de não ser amado, não correr o risco de não pertencer, não correr o risco de ser minimamente incluído em alguma coisa. Isso ficou tão estruturado no nosso inconsciente coletivo que a gente aceita migalha. A gente aceita viver um casamento adoecido, abusivo, doente. A gente aceita trabalhar num trabalho que a gente odeia. A gente aceita estar onde a gente detesta. A gente aceita estar com quem a gente não gosta. A gente aceita fazer o que a gente não quer. Claro que eu estou generalizando, tá? Não dá para particularizar. Estou generalizando. Mas quantas vezes a gente fez isso para não correr o risco de não pertencer, né? De não ser amado, de não ser inserido, de não ser olhado, e a gente aceita migalha. A gente passa por cima da gente fácil. A gente aceita situações adoecidas, tóxicas, doentes, desequilibradas, fácil. Fácil. Porque tem uma complexidade de pressões, né? A começar pela pressão da religião, né? Ainda é visto com um olhar bacana pela sociedade uma pessoa que dá. Percebe como é demonizado a perspectiva de que a gente dá porque a gente quer receber. Isso é visto como coisa muito feia. E a gente só dá porque quer receber. A gente só dá porque precisa receber. Sabe por quê? Porque isso é outro funcionamento constitucional do universo, da criação da vida. É na mão dupla. Todo o universo é binário. Lembra do yin e do yang? Todo o universo é binário, positivo e negativo. Não estou falando positivo e negativo moral, não. Estou falando de polaridade. Todo o universo é binário. Toda existência material é dual. Por isso, né, por essa dualidade, é que existe essa gerência dessa lei do karma, que gerencia causa e efeito, que gerencia a autorregulação, que gerencia esse movimento constantemente em busca da homeostase, do equilíbrio. Gerenciando equilíbrio e desequilíbrio. Olha a complexidade disso. Porque não é só o equilíbrio. O Capra fala isso, né? O Frei J. Capra. A gente fala muito do equilíbrio, mas o universo gerencia equilíbrio e desequilíbrio. Porque se equilibrou e parou, não tem como parar.
uma estrutura que é toda constituída de movimento, de impermanência. Então tem uma lei que gerencia a homeostase e tem uma lei que gerencia a deshomeostase, o desequilíbrio, e vai fazendo assim, numa expansão constante. Todo o universo está em movimento, todo o universo está em expansão, dentro dessa inteligência kármica autorreguladora. É por isso que dar não é mais nobre que receber. É por isso, gente, que não tem problema nenhum, não é feio, não é imoral, não é antiético, não é pecado dar porque se espera receber. E a gente só dá porque espera receber. Exceção, se você for Madre Teresa de Calcutá, se você for Dalai Lama ou Chico Xavier, se você já tiver transcendido o seu ego, chegado às portas do Nirvana, né? Eu nem sei se esses três seres chegaram, são os que me ocorreram aqui, como arquétipos, né? de gente bacana, de gente top, né? Mas se você não é, eu não sou, eu acho que ninguém aqui é, né? A gente está dentro dessa dinâmica. Então não tem problema, a gente só dá porque precisa receber. Isso não é feio. O feio é quando a gente manipula isso. Aí é feio. Quando a gente é antiético, quando a gente é abusivo, quando a gente é manipulador, aí não é legal. Aí não é legal. Isso é que não é legal. Não é esperar receber. A gente só dá porque espera receber. Direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, objetivo ou subjetivamente, porque isso está dentro da lei do universo. Dar e receber são como fio de luz. Fio de luz é duplo, corre o negativo, corre o positivo, porque a energia elétrica também é dual. E não há nada no universo que não seja dual. Nada. Tudo é absolutamente dentro dessa logística de funcionamento dual. Por isso que o universo, por isso que existe a lei do karma, causa e efeito, dar e receber. Tudo é dual. Então, eu acho que a gente já tem maturidade e conhecimento para desconstruir um monte de coisas que atrapalham muito a vida da gente. Dar não é mais nobre do que receber. Aí a gente não sabe dar, a gente não sabe receber. Fazer pelo outro não é mais nobre do que fazer por si. Mas a gente faz, né, essa coisa da abnegação. Né? Olha como isso é visto com bons olhos. A pessoa que não pensa em si, que só pensa no outro. Puta, isso é prêmio Nobel da Paz. Né? Isso é visto como uma coisa linda. Mas não é. Uma pessoa que não pensa em si e que só pensa no outro, se não for Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama ou Chico Xavier, gente, ou está morrendo de raiva em algum lugar inconsciente de si, porque dar mais do que receber dá raiva, ou dá depressão. Porque não é saudável. É adoecido. Dar mais do que receber é adoecimento sistêmico. Assim como receber mais, né? O egoísta. Né? O que é o egoísmo? O egoísmo é uma espécie de patologia que é uma tentativa de compensação. Né? Por alguma razão eu sinto que me falta, por alguma razão eu tenho um buraco interno, um vazio, uma falta, por alguma coisa que me aconteceu. Então, se eu não tenho, para mim, se eu tenho essa sensação de que me falta, como é que eu vou compartilhar? Então, o egoísmo é uma forma de compensação, ou de autoestima, de menos-valia, né? De falta. O subtexto do egoísta é, se me falta, como é que eu vou dar? É mais ou menos também, quer ver outra coisa? Que foi distorcida pela religião vigente, a confusão de alto valor com vaidade. Se admirar, se amar, se valorizar, ainda é visto com um olhar ruim, né? Como se isso fosse
o suprassumo da vaidade. É não se admirar, não se respeitar, não se amar, não se valorar, é baixa autoestima, é menos-valia. Não é nenhuma virtude. Nenhuma. A menos que você seja São Francisco de Assis, né? Vamos entender que tem uma quantidade minúscula de gente no planeta, minúscula, deve ter meia dúzia, né, que transcenderam o ego, transcenderam essa dualidade, transcenderam a mente, a prisão das emoções, né, essa coisa toda. Estão às portas da iluminação, mas não é disso que a gente está falando. Ele está falando de gente comum como nós. Gente comum como nós. Então, a vaidade... eu não estou falando da vaidade saudável, não, gente. Né? Você querer se ver bonito. Você querer se mostrar bonito. Né? Tem um quantum disso que é desejável, é bacana, é autoestima, é autovalor, é bacana. Agora, a vaidade a estereotipada, né? Aquela vaidade que faz com que eu precise ser melhor que, também é uma tentativa de compensação, de baixa autoestima, de menos-valia. Porque se você está bem com você, se você está bem com o seu alto valor, se você está bem com a sua autoestima, se você está bem, tem uma boa autoimagem, né, tem um bom nível de amor próprio, você não precisa competir com ninguém. Não precisa competir com ninguém. Né? Eu, Hernani, eu sou um bom professor. Eu sou um bom terapeuta. Agora, como é que a nossa cultura ouve essa fala? Como se eu estivesse dizendo que eu sou o melhor. É automático. Se você falar para uma pessoa, pô, eu sou um bom professor, eu sou um bom terapeuta, eu sou um bom engenheiro, ou sou um bom advogado, as pessoas vão ouvir isso como se fosse uma expressão de vaidade. Como se você automaticamente, inerentemente, estivesse se colocando superior. Olha a distorção que foi criada. Porque tudo isso foi, deliberadamente ou não, feito há séculos atrás para manter a nossa autoestima baixa. Porque só assim a gente pode ser manipulado e dominado. Alguém que tem autoestima, que tem um alto valor, que tem uma boa autoimagem, que tem amor próprio. Uma pessoa dessa ninguém manipula, ninguém domina, ninguém controla. E para ninguém uma pessoa dessa é interessante. Para ninguém, para nenhuma religião, para nenhum sistema político, para ninguém interessa. O Dr. Reich, que foi discípulo do Freud, que era comunista, e foi expulso de todos os partidos comunistas que ele teve, de todas as sociedades psicanalíticas, e ele percebeu, ele dizia, a ninguém interessa um ser humano potente, porque o ser humano potente ninguém controla, ninguém manipula. E aí, essa maquinação, né, quando no inconsciente coletivo injetam essa ideia de que dar é mais nobre que receber, que fazer pelo outro é mais nobre que por si, né? Que se admirar, se valorar, se amar é vaidade, né? Que a gente não pode pensar em si, tem que fazer pelo outro. Tudo isso é para baixar nossa potência, que o Spinoza chamava de conatos. Tudo isso é para minimizar a nossa potência, para a gente ser mais facilmente controlado, manipulado. E só se manipula uma pessoa que tem medo, que tem baixa autoestima, que tem menos-valia. E aí, né, armaram essa coisa. Então tem essa confusão, como se alto-valor fosse vaidade. Alto-valor é uma coisa, vaidade é outra. Como eu falei, vaidade é uma espécie de patologia, e repito, não estou falando da vaidade saudável. A vaidade é uma espécie de patologia onde eu procuro compensar uma baixa autoestima. Então, isso para mim
serve como uma bússola, como um indicador. Né? Eu estou falando para vocês, eu, Hernani, sou um bom professor, sou um bom terapeuta. E tchau. A hora que a minha mente declinar para uma tentativa de mas será que eu sou melhor do que fulano? Eu já sei que tem alguma tentativa de compensar a baixa autoestima. Porque quem tem uma autoestima legal, quem tem um alto valor legal, não precisa ser melhor do que ninguém. Até porque isso é uma besteira. Não tem como fazer essa mensuração melhor, pior. Como é que você pode medir isso? Isso não é mensurável. Ninguém tem capacidade de entender a dinâmica da complexidade do ser humano, da vida humana, para fazer esse tipo de valoração. Eu sou melhor do que fulano. Melhor em quê? Melhor em quê? A gente é de uma complexidade enorme. Eu sou muito maduro para umas coisas e imaturo para outras. Eu sou muito ótimo em umas coisas e péssimo em outras. E assim todos nós somos. Eu me lembro de um professor que eu tive que falava que a gente tem que abandonar a ideia do ou. A gente é E. A gente é feio e bonito, bom e mal, mentiroso e verdadeiro, virtuoso e pecador, né? Certo e errado, ao mesmo tempo. Dimensões da gente sabem, dimensões não sabem. Dimensões são ótimas, dimensões... Nós somos seres polifacetados. Nós somos seres de uma complexidade enorme. Então é muito leviano, é muito infantil, filosoficamente, entrar nessa seara da comparação. Que é isso que a vaidade faz. A vaidade é uma coisa uma infantilização, né? Onde eu fico tentando ser melhor do que os outros para compensar uma baixa autoestima, uma menos-valia, uma autoimagem ruim, pouco amor próprio. Então tem a vaidade saudável, né? Tem a vaidade saudável, que é querer ficar bonito, né? Você vê uma coisa do coletivo, né? Como as mulheres são reféns, ficaram reféns, né? De toda uma estética, de todo, né? Tem mulheres que não conseguem sair sem maquiagem, né? Tem toda uma pressão da sociedade, uma pressão da cultura, uma pressão do meio, da vida social, da vida profissional, que enquadra, que bota as mulheres numa caixinha fashion, né? Desde pequenininha, né? Já começa a criar um monte de adereços, né? Que no fundo, na minha opinião, no fundo é uma tentativa de melhorar uma coisa que convenceram que não estava bom o suficiente. Então tem que pintar, tem que não sei o quê, tem que um monte de coisas, né, para poder melhorar aquilo que já era ótimo. E aí a gente fica nesse turbilhão dentro desse dar e receber, né? Como Hellinger falava, ninguém passa por cima de si impunemente. Quando você passa por cima de si, o sistema vai cobrar. E não é cobrar de Deus castiga, dessa besteira, porque isso não existe, né? Ninguém premia nem ninguém castiga, né? A gente apenas colhe os frutos do que a gente plantou. Se a gente passou por cima da gente, se a gente deu mais do que recebeu, se a gente privilegiou o outro mais que privilegiou a gente, o sistema vai encontrar um jeito de autorregular essa desregulação. Isso pode acontecer de trocentos jeitos. De trocentos jeitos, né? Tem uma coisa que o Hellinger falava também, que é muito interessante para quem foi padre, né? Não vem querer justificar que foi por amor. Por amor não justifica nada. Por amor não torna uma coisa ruim boa, porque amor também adoece, né? Vamos desromantizar o amor, né? Amor adoece. E vou dizer uma coisa, o amor que mais passivo de adoecer é aquele que é o considerado mais sublime, que é amor materno. Tem mãe tóxica, sim.
Sim. Tem mãe abusiva? Sim. Sim. Então, essa coisa de dizer que foi por amor, isso não quer dizer nada. O por amor uau, né? Jesus Cristo, São Francisco de Assis, né? Pessoas nesse gabarito, beleza, pô, o amor está na expressão top do amor. Agora, a gente, complicado, né? Esse amor tá imerso numa complexidade imensa de faltas, de buracos internos, de traumas de infância, de heranças de ancestrais e coisas que vêm pela genética, que a gente traz de vida passada, que a gente viveu na infância. O amor está metido no meio de... O amor é mais um componente disso aí. Né? É que a religião também deu uma certa romantizada, né, naquela coisa. Amor, eu não tô desqualificando o amor, tá, gente? Eu tô colocando o amor numa dimensão humana. O amor está misturado com muita coisa. Por isso que o Hellinger falava, não justifica que é por amor, porque amor adoece. Amor vira abuso, vira tóxico, né? É aquela coisa, quem ama não mata. Mata. O amor adoece ao ponto de matar. Porque o amor vai misturado com tudo. Com ciúme, com inveja, com maldade, com tudo. Está ali no meio. O ser humano tem essa capacidade de amar e odiar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. De ser corajoso e medroso ao mesmo tempo. De ser alegre e triste ao mesmo tempo. O ser humano é multidimensional. Não é esse ser cartesiano e mecanicista que funciona só com 5 sentidos e uma mente racional. O ser humano é muito mais complexo do que isso tudo. Então, outra coisa que está dentro desse escopo cultural, religioso, né? Fazei o bem sem olhar a quem. Tá, eu não estou falando de fazer o bem para criança de população de rua, criança de asilo, velhinho de asilo, criança de orfanato, vítima de catástrofe, ok, claro, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Agora, tem uma outra dimensão disso, né? Quem está no comando do meu dar sou eu. Eu dou o que eu quiser para quem eu quiser. Eu estou no meu direito de escolher para quem que eu vou dar o meu tempo, o meu ouvido, o meu dinheiro, o meu sexo, o meu sim e o meu não. Com que qualidade você diz sim e não? Eu tive um professor que dizia que a gente anda pela vida com as mãos assim, com 2 bandejas, uma em cada mão. Numa vem um sim, na outra tem um não. Como é que você, eu, nós, como é que a gente administra essa dinâmica do sim e do não? Você diz sim sempre que quer dizer? Quantos sims você disse que não queria ter dito? Para não correr o risco de não ser amado, de não ser respeitado, de não ser incluído, minimamente. Quantos nãos você não disse que queria ter dito? Ou porque é falta de educação, ou porque não é religioso, não é bem para a religião, não é adequado, ou porque pode ser que o outro não goste mais de mim. Uma pessoa que se afasta de mim ou não gosta de mim mais porque eu não disse sim, que amor é esse? Eu não preciso desse amor. De alguém que só me ama quando eu digo sim. De alguém que só me ama se eu digo não. Quando eu não digo não. De alguém que só me ama quando eu dou o que ela quer, na hora que ela quer. E a gente faz isso pra caramba. Pra caramba, de montão. Que amor é esse? Que só persiste dentro dessa situação. Né? E a gente alimenta isso. Porque a gente dá mais do que recebe, a gente não diz sim quando não queria dizer, não diz não quando queria ter dito, né? Privilegia mais o outro do que a si, porque a gente... Isso não é racional, gente, isso é visceral.
a gente não pode correr o risco de não pertencer. A gente não pode correr o risco de não ser amado. E isso não é racional. E a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente aceita relacionamento abusivo, adoecido, tóxico, conjugal, profissional, social, religioso, qualquer coisa. A gente foi construído numa cultura que aceitar migalha é bem visto pela religião. Pobreza, o pobre, a gente tem que ser pobre. Tudo isso é uma maquinação para diminuir a nossa autoestima, para a gente ser mais facilmente controlado. Porque o comando do meu sim e do meu não tem que ser meu. O comando do meu dar tem que ser meu. Eu dou para quem eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser e o quanto eu quiser. Isso é autoestima e mais-valia. Isso é poder pessoal. O feio não é não fazer isso. Aliás, o feio não é fazer isso. O feio é o jeito que você faz. Se você usa o seu poder pessoal, o seu alto valor, o seu direito de dar para quem você quiser, de dizer sim e não quando você quiser, se você usa isso para manipular, para controlar, para ser abusivo, aí é isso que é feio. Isso é que é feio. Porque é isso que fizeram com a gente na religião, na cultura, na sociedade. Serem abusivos com a gente, serem manipuladores com a gente. A religião faz isso, a cultura faz isso, a política faz isso. Porque um ser humano... Por que vocês acham que nunca se resolveu educação e saúde? Não é falta de dinheiro, gente. Você vê, fizeram Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada, o dinheiro veio a rodo. Construíram obras faraônicas, todas elas superfaturadas, corrupção a rodo, obras feitas com material vagabundo e está tudo caindo aos pedaços. Um dinheiro que daria para fazer hospitais e escolas maravilhosas no país inteiro. Porque um ser humano culto, inteligente, bem educado, saudável, bem alimentado, feliz, não é um ser humano que se manipula e se controla. Isso é sabido desde sempre. Desde sempre se mantém. Por que você acha que você aprende na escola? Pirâmide social. Que a professora ensina pra gente achando o máximo. Pirâmide social é um pouquinho de gente lá em cima, detendo o capital e o poder, e um montão de gente sendo mantida embaixo. Isso é o capitalismo. Não estou fazendo propaganda comunista. Eu sou de esquerda, mas não sou comunista. E isso é ensinado na escola. Eu não estou inventando, tá? Eu me lembro disso, aula de geografia, pirâmide social. Só que a minha professora não tinha essa consciência política, ideológica e social. Né? Ela achava isso lindo e muito normal, que a sociedade fosse assim. Um pouquinho de gente detendo capital e poder, às custas de um monte de gente que é mantida lá embaixo. Porque se essas pessoas tiverem educação, cultura, inteligência, saúde, alimentação, para poder ascender, não tem mais pirâmide social. E não é para ter. Pirâmide social é uma coisa escrota, é uma coisa nojenta, que foi criada pela natureza humana, que é dominadora e controladora. Sempre foi assim. É só estudar a história. Em momento nenhum na humanidade teve fraternidade, união entre os povos. Não teve. Nunca teve. Talvez tenha tido episodicamente em um lugar ou outro, rapidamente, como exceção. O que a gente tem desde sempre é exploração do homem pelo homem, guerra, né? Destruição, genocídio, racismo, homofobia, machismo, dominação. Né? Agora, tem um outro lado dessa história que eu acho importante para mim, filosoficamente, acessar também. Porque senão fica só nesse escopo. Né?
E aí eu gosto muito, eu não sou espírita nem sou kardecista, mas eu admiro muito muita coisa do Kardec. E o Kardec tem uma sacada que eu acho muito legal, embora eu não goste desse nome, planeta de expiação. Eu acho muito interessante porque tem uma complexidade, tem uma dinâmica nisso tudo que eu acho que é muito interessante, porque, primeiro, eu acho importante a gente separar o conceito de tá errado e tá desequilibrado. Isso eu aprendi com a Ayurveda. Né? O planeta está desequilibrado profundamente. Eu acho que talvez o mundo nunca tenha passado uma situação de desequilíbrio ambiental, humano, moral, ético. Nunca. Talvez porque nunca tenha tido tanta gente sobre o planeta. Né? Então, está desequilibrado profundamente. Isso é uma coisa. Está errado? Porque a gente confunde. Né? Desequilibrado com errado. Né? Se está desequilibrado, está errado. Separa, porque não é assim que funciona. Né? Está errado, pertence, esse julgamento pertence a Deus, seja lá quem ele for. Porque só Deus é que tem conhecimento da bizarra complexidade da existência para poder valorar se está certo ou está errado. Quem somos nós para dizer que está errado ou está certo? Não é? Né? Agora, está desequilibrado profundamente. E olha que coisa interessante. Esse desequilíbrio foi produzido por nós. Tem um símbolo que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com isso, que é o símbolo do oito deitado. Que nesse caso que eu estou falando aqui não é infinito, não. É no sentido do dar e receber. Né? Da mão dupla, do yin e do yang, da dualidade. Simultaneamente, esse estado de desequilíbrio planetário é produzido por nós para servir como exercício para nós. Como é que você vai desenvolver compaixão se não for confrontando com a falta de compaixão? Como é que você vai desenvolver ética, honestidade, se não for confrontando com a corrupção e com a mentira? Como é que você vai desenvolver paciência, serenidade, equanimidade, se não for se confrontando com a falta disso? Não é verdade? Então, olha que beleza de treinamento que a vida está oferecendo para a gente. Cada político corrupto da Casa Branca, do Planalto Central do Brasil, de qualquer lugar, é um operário do exercício que está oferecendo para a gente. O corrupto é um professor de honestidade para a gente. Porque é confrontando a corrupção que eu vou fazer a escolha se eu vou ser corrupto ou se eu vou ser honesto. Então a corrupção é o quê? O desafio, é o exercício, é o obstáculo. A corrupção, como tudo, como todos os defeitos e desequilíbrios e barbáries, né, horrorosas, como tudo de ruim que tem no planeta, a função disso é funcionar como exercício, é funcionar como obstáculo. Como obstáculo. Aí eu vou fazer a escolha. Ou eu vou parar na frente do obstáculo e não vou fazer nada para transpor, né? Ou eu vou me misturar com o obstáculo, vou fazer o jogo do obstáculo, ou eu vou me esforçar para transpor. Então, o obstáculo foi produzido por nós para funcionar como exercício para nós. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Não é? É só a minha opinião, mas eu acho que isso tem me parece de um sentido interessante da gente olhar, porque a gente ficou muito naquele vitimismo, né? Ou é culpa de Deus, que Deus castigou, ou é o Satanás, ou é a culpa do governo, ou é a culpa do meu pai, e na verdade não é culpa de ninguém, porque não tem culpa quando você olha para a vida por um prisma sistêmico. Um índio vai falar para você que a vida é uma teia, que todos nós estamos entretecidos. Aonde? Numa lei de causa e efeito.
numa dinâmica de autorregulação. Então todos nós somos participantes desse grande organismo que é a existência, que é a criação, que é o universo, que é a vida. Então não tem espaço para culpa. Tem espaço para coadjuvantes evolutivos, aonde em determinados momentos um vai ser o algoz, outro vai ser a vítima. Um vai ser o ativo, outro vai ser o passivo. Mas são coadjuvantes evolutivos que se atraem, que cocriam situações evolutivas de autorregulação. De autorregulação. Por isso, voltando, né, para nossa, né, você vê como é que essa questão ela tem uma complexidade que no primeiro momento a gente não percebe. Como dar e receber é complexo, né? Como esse ato de dar e receber, né? Como é importante que isso seja equilibrado na gente, né? Por isso que o velho Hellinger falava, quando você dá mais do que recebe, o sistema descompensa. Quando você recebe mais do que dá, descompensa também. Quando você faz mais pelo outro, o sistema descompensa. Quando você faz mais por você do que pelo outro do que você... Enfim, né? Homeostase é a palavra, equilíbrio é a palavra. Por isso que é importante separar. Está desequilibrado de estar errado. Porque errado não é da nossa alçada. A gente não tem capacidade de subsídio mínimo para julgar o que está certo e o que está errado. Eu que não sou um homem de fé, né? Não sou religioso, sou espiritualista, mas não sou religioso. Eu tenho uma fé. Eu sempre falo isso. Eu tenho uma fé e tenho mesmo. Isso que eu vou falar é quase um mantra. É um mantra para mim. Quando eu olho barbárie, genocídio, né? Tudo, destruição, as queimadas, Palestina, né? Enfim, homofobias, feminicídio. Quando eu olho isso e me revolta, e me angustia, e me entristece de alguma forma, eu tenho um mantra para mim, tá tudo certo, eu é que não entendo. Tá tudo certo não quer dizer que tá ok. Não quer dizer que é bom. Não quer dizer que tá certo no sentido que a gente usa. Não é esse certo. Não é esse certo que a gente usa que se opõe ao errado. Tá tudo certo quer dizer que tudo existe em função de uma inteligência que a gente não alcança. Eu é que não entendo. Agora, no sentido coloquial que a gente usa certo e errado, eu prefiro usar equilibrado e desequilibrado. Porque aí não é julgamento de valor. Aí é polaridade. Desequilibrado e equilibrado. Não tem julgamento de valor. Então, tudo que está desequilibrado, a existência inteira está trabalhando para reequilibrar. Por isso que eu acho linda essa dinâmica que a gente cria com a vida. Nós produzimos o desequilíbrio, porque o desequilíbrio fora de nós é um reflexo do nosso desequilíbrio interno. O fora é um produto do dentro. Isso é física quântica, gente. O fora é um produto do dentro. Agora, esse fora em desequilíbrio que a gente produz, em função do desequilíbrio interno, funciona como o quê? Como exercício. Porque esse desequilíbrio fora da gente é que gera o que a gente tem que se confrontar. É claro que eu estou falando só do ruim, porque isso funciona para o bom também, tá? Mas o bom é bom. Né? A gente não precisa fazer terapia, não precisa usar a espiritualidade, não precisa usar a filosofia para tratar o que está bom. A gente está falando o que está ruim. E aí vem aquela premissa, né? Olha quanta corrupção. A corrupção existe porque em alguma parte de mim eu também sou corrupto. Eu também sou racista, eu também sou homofóbico, eu também sou abusivo, eu também sou tóxico, porque eu sou muito complexo.
Então, tem muitas dimensões de mim e muitos níveis de consciência e inconsciência, de objetividade e de subjetividade. Então, eu vou usar o exercício que a vida me oferece para poder me lapidar. Então, eu me confronto com a corrupção. Para quê? Para curar o corrupto dentro de mim. Para que a virtude da honestidade, da ética, possa sobrepujar, possa fazer, né? Eu possa me reapropriar dessas virtudes dentro de mim. E por aí vai. Cada defeito, cada abuso, cada absurdo, né, que existe no planeta é um oferecimento é material de trabalho. É material de trabalho. Tá tudo certo. Eu é que não entendo. Tá tudo certo não quer dizer que esteja, né? Porque muitas vezes já ouvi isso em curso eu falando isso, aluno fala assim, professor, até para sentar e para não fazer nada. Claro que não. Claro que não. Tá tudo certo é uma constatação de que existe uma inteligência que, para mim, não é um cara enorme que está numa nuvem mandando na gente. Eu não tenho essa concepção teísta, né? Eu sou panteísta. Para mim, o universo todo é um grande organismo vivo, inteligente, consciente e autorregulador. Então, está tudo certo nesse sentido. Tudo certo como estrutura de funcionamento, não como julgamento moral. É claro que pedofilia, estupro, guerra, feminicídio não é legal, não tá certo, no sentido humano. É crime, é hediondo. Sim, sim. Eu falo muito isso para os meus alunos no curso. Seria interessante a gente se apropriar de uma coisa que é muito estrutural no pensamento oriental, africano, nativo, que é olhar para a vida sob um ponto de vista multidimensional. Então, a pedofilia, o estupro, o assassinato, a guerra, o feminicídio, todos esses horrores, a destruição da natureza, isso tudo é hediondo. Isso tudo nesse nível né, daqui da vida chamada vida real, essa vida física, material, concreta, tridimensional, que a gente experimenta com nossos 5 sentidos, que é regida por leis que o homem cria, por ética que o homem cria, por moral que o homem cria, né? Nesse nível que a gente está acessando aqui, tudo isso é hediondo. E precisa ser punido, precisa ser execrado, precisa ser combatido, sim. Mas a vida não é só nesse nível. Existem outras dimensões concomitantes de existência em N níveis de funcionamento, que alguns a gente acessou. Por exemplo, o nível kármico, que o Espiritismo conhece bem. É uma outra economia, ainda atrelada às regras éticas, morais e legais criadas pelo homem, porque a dinâmica kármica ela é uma dinâmica que funciona no nível de existência muito correlato a esse nosso nível material, que os esotéricos chamam de nível astral, né? Nesse nível metafísico, extrafísico, parafísico, né? Que é esse lugar que a gente vai depois que morre. Esse nível de existência extrafísico. Então, funciona numa outra economia. Você vê muito bem nos livros do Chico, do Divaldo, né, como é que funciona a economia kármica através da logística das reencarnações. Isso é uma outra dimensão de funcionamento. Existe uma outra dimensão, e normalmente eu abordo essas 3, que são as que a gente acessou mais aqui, mas eu imagino que sejam muito mais dimensões, que é a dimensão sistêmica, com o qual, por exemplo, a constelação trabalha. Na dimensão sistêmica já não funciona tanto como na dimensão kármica a logística, a influência
das leis legais, morais e éticas que o ser humano construiu para funcionar aqui, no mundo físico, tridimensional, concreto, na chamada vida real. No nível sistêmico, vai funcionar aquelas leis que o Hellinger acessou e formulou. A lei do dar e receber, a lei do pertencimento, a lei da precedência, que é onde a autorregulação é que norteia o processo, e não ética, lei e moral. É um outro nível de funcionamento. Isso só para começar a complexidade da coisa. No nível físico, aqui concreto, e no nível kármico, ainda tem culpado e vítima. Ainda tem culpado e vítima. No nível sistêmico não tem. No nível sistêmico tem autorregulação. Ninguém passa por cima de si impunemente. Vai funcionar uma outra dinâmica de autorregulação, diferente daqui e diferente do nível kármico. Eu estou falando de 3, mas deve ser infinitas dimensões, porque a complexidade do universo é muito grande. A complexidade da existência é muito grande. Então, gente, esse assunto é um assunto que não se esgota, porque a gente conhece muito pouco, né? A gente fica num achismo filosófico na maior parte do tempo, porque não tem outro jeito da gente fazer. A gente tem um nível de acesso muito restrito, muito minúsculo a essa grande complexidade de funcionamento do universo. A gente acaba, como eu estou fazendo agora, né, pegando carona nos milênios. Né? Eu sou uma pessoa que pega carona nos milênios. Eu acho que Índia, China, Tibete, índio, africano, eu não acho que esses povos são melhores do que nós, não. Mas eles têm muito mais quilometragem, né? A nossa ciência tem 200, 300 anos. A nossa filosofia outro tanto. Quer dizer, mais, né, porque vem da Grécia. Mas a filosofia europeia é bem mais nova. A psicologia tem 120 anos. Galera na Índia está há 5.000 anos. Pesquisando, estudando, experimentando. Então é uma carona legal de pegar. Porque não como verdades absolutas, mas como parâmetros, como referências, né, de quilometragem. De muito caminho rodado, né? Que é bacana. Isso acelera um pouco a nossa reflexão, a gente acessar formas diferentes da gente poder lidar com a gente, com a vida, com o outro, né, com a natureza. Beleza? Então, para quem está chegando agora, essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Amanhã eu estou colocando a live no meu canal de vídeos no YouTube e estou colocando o áudio como podcast no meu canal do Spotify, tá bom? E como merchandising final, eu estou produzindo treinamentos gravados pela Hotmart. Então eu já produzi 4 treinamentos. O primeiro foi o Despertar, que já está perto de 2.000 cursos vendidos. Eu não gosto de chamar de curso porque não é formação. Eu chamo de treinamentos para a vida. O canal é meu nome, Tatiana. Bota meu nome no Spotify que você encontra o meu canal de música e encontra o meu canal de podcast. No YouTube também, tá? Então eu tenho o Despertar na Hotmart, que são 25 vídeos com 5 anos de acesso. Está custando 90 e poucos reais, é uma besteira. O curso o Despertar tem um subtítulo, Treinamento para Educação e Desenvolvimento da Sensitividade, da Sensibilidade e da Sensitividade. Tá? Tem o Método Silenciar, que é meditação, respiração e relaxamento no auxílio ao tratamento do estresse, da ansiedade, do pânico e da depressão. Tem um treinamento muito interessante de meditação. E tem o último que eu lancei esse mês, que é Desvendando os Chakras. O acesso é por 1 ano, são 9 vídeos, um vídeo de introdução, um vídeo para cada chakra, com exercício, com mantra, com meditação, super bacana também, tá?
Quem se interessar, bom, tá passando aí no meu Instagram, Facebook toda hora, mas quem se interessar entra em contato comigo no privado, que eu mando os links para vocês, tá bom? Tudo super baratinho. E quem se interessar pelos meus e-books gratuitos, eu tenho 3 e-books, me manda uma mensagem que eu mando os e-books 0800 para vocês. Tá bom, gente? Então é isso aí. Terça-feira eu faço 2 lives, para quem está chegando agora e não sabe, eu faço 2 lives por semana. Terça-feira eu tenho uma roda de cura de alinhamento energético, que é uma terapia que eu ensino há mais de 20 anos por todo o Brasil. Então eu faço um trabalho terapêutico com tema. Nós terminamos uma jornada dos chakras, fizemos 7 semanas, uma para cada chakra, e agora estamos começando uma jornada pelas 4 direções do xamanismo, falando de animal de poder. Na terça-feira a gente fez a primeira direção, que foi o leste. Então na semana que vem tem o sul, tá? Só que tem um detalhe, terça-feira não é gravado. Quem foi, foi, quem não foi, não foi. Então terça-feira, 8 horas da noite, no meu Instagram, roda de cura de alinhamento energético. Estamos fazendo agora uma jornada das 4 direções do xamanismo. E na quinta-feira, como hoje, o Jogando Conversa Dentro, que aí é mais conversa, que aí é gravado. Beleza? Então, obrigado aí para quem veio, ou para quem vai ver depois. Um bom fim de semana para vocês, tá? Espero vocês na terça-feira, então. Um abraço, tudo de bom.